Se você se interessa por uma alimentação mais saudável, mais rica em nutrientes, com menos química, produtos químicos ou produtos industriais, uma alimentação que seja mais anti-inflamatória, que vai ajudar o seu corpo a eliminar toxinas, a desinflamar, a ser mais saudável, uma vida mais feliz e mais plena. Olha a propaganda. Você vai gostar desse vídeo, porque no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer aqueles cubinhos de brodo vegetal, né? Como se chama aquilo? Cubinhos de caldo, né? De vegetais, sem adição de química nenhuma, sem adição de óleo. E se você quiser também sem adição de sal. Eu vou colocar sal, mas se você não quiser, não precisa pôr. Então, bem-vindos ao vídeo de hoje e olá, minha gente, bom dia! Se você já está gostando desse vídeo, já me deixa um coraçãozinho verde, porque olha a quantidade de folha verde que eu vou colocar no meu caldo vegetal, tá bom? Então, me deixa um coraçãozinho de qualquer cor, me deixa algum comentário, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, controle para ver se a sua inscrição ainda está válida, porque o YouTube gosta de desinscrever as pessoas do nada. E vamos lá, a receita. O que eu vou colocar no meu caldo vegetal? Eu vou colocar todos os vegetais que eu tenho na geladeira que ficam bons assim para fazer um caldo vegetal, uma sopa, né? Digamos assim. Por exemplo, tomate, pepino são coisas que vão melhor em salada, então eu não vou pôr. O que é que eu vou pôr? Eu vou colocar um alho porró bem grande, esse aqui é aquele bem grandão. Depois eu vou descascar e tudo. Aí eu vou colocar vários tipos de cebola, vou colocar dessa cebola vermelha. Tem uma cebola aqui que era uma echalote, né? Que é um outro tipo de cebola. Eu tenho essas duas cebolas de primavera, cebolas frescas que estão lá zanzando na minha geladeira, dando sopa, vão cair aqui no meu extrato vegetal. Vou colocar algumas cenouras, as cenouras eu já descasquei. Vou colocar um aipo, não tenho certeza se vou colocar o aipo todo, eu acho que eu vou colocar mais ou menos metade dele só. Vou colocar bastante alho, porque eu quero uma receita bem... isso aqui, gente, ele vai reduzir, vai virar bem pouco material, né? Então parece que é muita coisa, mas no final vocês vão ver que não vai dar tanta coisa assim. Vou colocar couve crespa. Essa couve crespa, se você não tiver dessa, pode ser da couve normal, ou qualquer outra folha verde escura. Vou colocar um kohlrabi. Esse aqui a gente chama aqui na Suíça de kohlrabi. Eu fui olhar na internet, se chama couve rábano. Eu nem sabia como chamava isso aqui em português. Vou colocar bastante curcuma, ó, bastante curcuma e bastante gengibre. Vou colocar um pouco de extrato de tomate. O extrato de tomate, esse aqui, tenta achar um aí na região onde você mora. Tá vendo aqui? Os ingredientes é somente tomate orgânico que veio da Itália. Não tem mais nada, não tem sal, não tem óleo, não tem produtos químicos, não tem edulcorante, emulsificante, papapá, não tem nada. É só tomate orgânico. Então, eu vou colocar um pouco dele. Vou colocar topinambur. Topinambur é o que a gente chama em português de... como é que chama isso aqui? Alcachofra de Jerusalém. Em inglês também eles chamam isso aqui de alcachofra de Jerusalém. Vou colocar mais ou menos a metade disso aqui. Vou colocar champignon, desse marronzinho. Vou colocar bastante ervas. Vou colocar um pouco de alecrim. Isso aqui é coentro. Vou colocar isso aqui que a gente chama de dill, que eu não sei bem se é endro ou se é tilho, dependendo aí do lugar que tá onde você vem. E vou colocar 2 maços gigantes de manjericão. Eu queria colocar um de manjericão e um de salsa, mas eu não tinha salsa aqui em casa, então vou colocar 2 de manjericão. E tudo isso aqui eu vou processar, cada coisa eu vou processar mais ou menos de um jeito. E vocês vão ver que depois de processar a gente vai criar uma pasta. E essa pasta a gente vai colocar um tanto eu vou colocar no congelador e fazer cubinhos. E o outro tanto eu vou colocar para desidratar e depois
transformar num pó, bater no liquidificador, transformar num pó, e vai ser o pó que vai ser o meu extrato vegetal, tá bom? Em vez de ser cubinho, ele vai ser em pó. Então, eu vou fazer como que se fossem duas receitas em uma. Quando você compra o extrato, aquele bouillon, né, para fazer usar na sua cozinha, você não compra também em formato ou de cubinho ou de pozinho? Então, hoje eu vou fazer também dos dois, tá bom? Então, se você já está gostando do que você está vendo, não se esqueça de deixar o seu like já no começo do vídeo, que é muito importante. Então, eu vou dar assim, as cenouras já estão descascadas, eu vou mais ou menos preparar o resto. Esse também já tá lavado. Eu vou dar uma preparada no resto e venho aqui mostrar pra vocês como é que eu faço, tá bom? Pronto, as cenouras eu já piquei, as cebolas eu piquei, o alho porró, o aipo, esse já tava picado, os alhos eu descasquei, esse aqui eu descasquei e piquei em pedaços grandes, né? Esse couve e rábano. Esse aqui a gente não vai usar agora, porque como ele já é cozido, a gente vai usar só no final. E aí, enfim, as ervas eu deixei inteiras, a artichoque, né, como se diz, a alcachofra de Jerusalém eu piquei, descasquei e piquei assim em pedaços, e o champignon também. Então, eu vou pegar e vou fazer assim, aqui eu tenho aquela trempe do forno, e eu gosto sempre de colocar essa redinha aqui. Essa é uma redinha que a gente usa pra fazer churrasco e tal. Mas eu gosto de usar porque aí as coisas não ficam em direto contato, sabe? Como que circula um pouco de ar entre o papel e as coisas, mas e os alimentos. Mas se você não tiver, não tem importância, pode fazer sem. Eu sempre, antes de ter essa redinha, eu fazia sem também e dava sempre certo. Mas é que ele assa um pouquinho mais rápido e um pouquinho melhor. Ah, esse aqui nem... Vamos cortar. Eita. Ela tá meio macia, essa cenoura já tava meio passando do tempo, mas pra isso que a gente vai fazer ainda serve. Então, as cenouras, tudo que é assim mais durinho, eu vou colocar aqui nessa travessa. Essas coisas mais durinhas. As outras que são mais macias, né? Tipo o aipo e as cebolas. E eu vou colocar numa outra travessa. Eu vou assar em 2 vezes, porque não cabe tudo, né? Não cabe tudo. E as folhas eu vou dar uma passada na água só. Não dá pra colocar cru. Tudo tem que ser cozido nessa receita. Nada pode ser cru. Então, assim, tá vendo que tá só uma fileira, né? Não pode amontoar, assim, os legumes, senão eles não assam bem. Agora, eu vou ligar aqui o meu forno, 180 graus. E vou colocar aqui embaixo. E aqui em cima, nessa trempe, eu vou colocar o resto. Cadê? Eu já preparei até aqui uma... Gente, eu tô com a câmera no pescoço, vocês sabem, né? Então é meio difícil. Aí aqui, essa é uma travessa, assim, tipo travessa de lasanha, que eu vou colocar as cebolas, essa parte mais branquinha do aipo, do alho porró, essas partes das folhas aqui do aipo, eu vou tirar e vou colocar só assim essa parte de baixo. Esse vai ficar um pouco meio as coisas por cima uma das outras, mas depois a gente mexe deixa no forno mais ou menos por 1 hora, 50 minutos, 1 hora, e vai mexendo, né? Até ver que tá tudo cozido. Então, aquela parte do alho porró, que são as folhas, a couve e como se diz, as ervas, eu vou colocar separado.
Esse champignon também vou colocar por aqui, aqui por cima. Esse aqui ficou mesmo um pouco as coisas, os ingredientes um pouco em cima um dos outros, mas não tem importância. A gente vai mexendo com o tempo. O importante é aqueles outros ingredientes mais duros, eles estão só uma fileira. Esses aqui, se ficar um pouco uns por cima dos outros, não tem importância. A gente vai tirando e vai mexendo. Então tá. Agora, faltou 2. Ok. Agora, essas folhas aqui, eu vou dar só uma escaldada. O que quer dizer escaldar? Quer dizer que eu vou colocar uma panela de água quente, vou jogar dentro, deixar um minuto, 2 e vou tirar. Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Bom, os legumes estão no forno assando. E agora eu vou dar uma escaldada nas partes das folhas, né? Então, eu vou pegar aquilo que é mais durinho primeiro e vou jogar na água. Aqui é só água, gente, água fervente. Não, nessa água não tem nada, não tem sal, não tem óleo, é só água mesmo. E ó, tinha um pedaço desse aqui que acabou ficando aqui, não tem importância. Então, eu vou colocar o que é mais durinho primeiro. Aí a gente espera assim 1 minuto ou 2. Aí depois eu vou colocar a couve, que é a segunda coisa mais durinha. Vou esperar mais 1 minuto ou 2. E aí eu coloco as ervas, que é só colocar e... Essa aqui eu posso pôr antes também, porque essa ervinha aqui, o alecrim, ele é mais durinho também. E só. A gente vai colocando pela ordem do tempo que leva para cozinhar, né? Não precisa ficar completamente cozido, mas nessa receita não pode ir nada cru, porque é uma receita que depois a gente vai conservar no congelador e tal, então não pode ser uma receita com partes cruas, né? Tudo na receita tem que estar cozido. Acho que agora eu já posso colocar esse aqui, essa couve, porque essa couve ela tem partes assim que são mais durinhas, tá vendo? Essas partes aqui da folha, da parte de trás da folha, ela é mais durinha. Então, ela é bom colocar um pouco antes também. Pra dar tempo de cozinhar um pouco. Não é que precisa ficar assim super bem cozido, mas ela tem que ter dado uma boa escaldada. Assim, ó. É só mergulhar e contar uns 2 ou 3 minutos. Vou contar uns 2 ou 3 minutos, daqui a pouco eu volto para mostrar o resto. Pronto, já se passaram uns 2, 3 minutos. Já dá para ver que as folhas já estão cozidas, né? Não precisa estar molenga, basta estar cozida. Escaldada, né, que a gente chama. E agora as ervas eu vou colocar todas de uma vez só, que essas são folhas muito fininhas. Só de colocar na água e mexer, ela já escalda. Lembrando, gente, que essa é uma receita que você vai colocar o que você gosta. Se essas ervas que eu coloquei você não gosta muito, você vai colocar as que você gosta, né? Se esses legumes que eu coloquei você não gosta muito, você vai colocar os legumes que você gosta, tá certo? Essa é uma receita personalizada pro seu gosto. Eu tô colocando o que eu gosto e o que já tinha aqui na minha geladeira. Bom, agora já posso desligar esse fogo. E vou tirar as folhas daqui, escorrer. Pronto. Olha, ainda ficou algumas aqui. Ainda ficou algumas, mas não tem importância. E enquanto isso, os legumes estão cozinhando no forno. Não estão prontos ainda. Deixa eu ver como é que eles estão. Ixi... Não deu pra ver mais nada. Quando tiverem prontos os legumes, eu venho aqui mostrar o resto da receita.
Esses são aqueles legumes que eu falei que eram de cozimento médio, né? Que não precisa de tanto tempo como uma cenoura, por exemplo. Eles ainda não estão totalmente cozidos, eu vou voltar mais uns 10 minutos no forno. A cenoura com os outros legumes, que são mais durinhos, vão ficar mais um tempinho no forno. Esse aqui vão ficar 10 minutos e os outros vão ficar mais uns 20 minutos. Porque também não estão ainda bem cozidos, eles estão assim meio, como se diz, meio durinhos ainda. E enquanto isso, as folhas estão aqui escorrendo, esperando eu usar. Então, daqui a pouco eu volto. Bom, agora esses legumes já tirei do forno, já estão bem cozidinhos. Os outros ainda estão no forno, cozinhando mais. Eu vou colocar... De qualquer forma, eu ia ter que bater em 2 vezes no liquidificador, porque é muita coisa. E se você não tem um liquidificador assim possante, faz num processador de alimentos, que também dá certo. Eu vou tentar tirar o máximo que eu puder, sem colocar essa aguinha, tá vendo? Essa aguinha aqui a gente não quer, né? A gente quer o mais seco possível. E vou colocar também bastante das folhas verdes. As folhas verdes acho que eu vou bater também metade aqui e metade com os outros legumes. Por isso que eu tô tirando com a pinça também. Tô tendo cuidado de tirar com a pinça pra não colocar essa água. Porque toda a água que você coloca agora, ela vai ficar demais. Você vai ter que esperar a água secar pra poder depois processar no desidratador, né? Então é isso. Ainda tem mais aqui. Tem que ter paciência, gente. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Vocês fazendo assim, o máximo que vocês podem em casa, isso é uma coisa que toma o quê? Não toma muito tempo num dia que tá, por exemplo, chuvoso, um dia que você de qualquer forma tá em casa, não vai fazer nada de especial, né? Aproveita e faz isso. E é uma coisa que dura um tempão. Isso dura, assim, uma infinidade de tempo no congelador ou quando você processa e desidrata, ele fica assim muito tempo. Dá para conservar, inclusive, até 1 ano. Então é isso, olha. Vamos bater, vamos ver como é que fica. Ele vai fazer um barulhão, porque esse liquidificador ele é barulhento. Eu vou tirar essa tampinha e vou usar esse stamper aqui, que ajuda a socar, né? Um socador. Ok, vamos lá. Aí. Eu vou começar numa velocidade menor, assim, por exemplo, um dos 3. Gente, eu não sou ninguém na minha cozinha sem esse liquidificador. Não sei quantas vezes que eu vou falar isso pra vocês. Então, olha, em poucos segundos você tritura tudo. Ah, ainda ficou assim umas coisinhas em volta. Então, eu vou empurrar essa parte pro lado. Mas olha como já tá ficando com uma cara linda. Ó, tá vendo? Olha, isso aqui depois ele vai se transformar no cubinho, né? O cubinho de legumes ou no pó. Eu vou bater mais um tiquinho. Deixa eu pegar aqui a outra que eu queria usar tá lavando. Mas eu vou empurrar com essa aqui mesmo.
E vamos fazendo esse processo assim em duas vezes até bater tudo. Daqui a pouco eu tiro os outros legumes da geladeira, do forno, e vou bater tudo. Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente, olha, tirei os outros legumes do forno. Vou colocar aqui, eles estão molinhos, bem cozidinhos já. E aí tem gente que vai perguntar, quanto tempo você deixou no forno? Olha, na verdade, eu acredito que por volta de 1 hora, 50 minutos ou 1 hora, já é suficiente. O problema é que eu não prestei muita atenção e coloquei a temperatura 150 graus no começo. Mas assim, se você colocar 180 graus, por volta de uns 50 minutos, 1 hora, é o suficiente. Eu acredito que seja o suficiente. O meu acabou ficando mais porque eu liguei o forno na temperatura errada, né, no começo. Mas é isso. E depois, depende também de que forno, depende aí do seu forno, como o seu forno trabalha e tudo mais. E eu já bati dois tantos, né, tá aqui. Agora eu vou bater esse aqui, acho que dá pra bater tudo de uma vez só. Você vê que às vezes a receita é grande, tem que bater em 2, 3 vezes, às vezes até 4. Essa é uma receita que eu tô fazendo de propósito, maior mesmo, porque eu quero que renda bastante, porque um tanto eu vou guardar pra mim e outro tanto eu vou dar de presente. Então, eu quero que renda bastante, né? E você aí tem que ver se você vai fazer só um pouco para sua família, para sua casa, para sua família, lógico que é menos. Mas eu gosto de fazer esse tipo de receita que leva bastante tempo e tal. Eu prefiro fazer menos vezes, mas fazer assim, como se diz, em maior quantidade. Então, eu vou bater o resto, depois que eu bater... antes de continuar batendo, antes de me esquecer, eu vou colocar aqui o extrato de tomate, né? Que eu vou colocar pouco, gente. Eu vou colocar, assim, mais ou menos umas 2 colheres de sopa. Esse aqui a gente não precisa cozinhar, porque ele já é cozido. 2 colheres de sopa já basta. Eu não gosto de apertar no final. Depois eu vou passar a faca assim, sabe? Eu gosto de deixar as coisas bem arrumadinhas. E vou colocar sal. Esse é flor de sal. Só agora é que eu vou colocar o sal. E esse sal que eu tô colocando aqui é para toda essa quantidade de legumes, mais essa aqui. Então, eu posso colocar assim, bem 1 colher de sopa de sal, né? Porque é para todos esses legumes aqui. E o que eu vou bater aqui, depois eu vou misturar aqui, pra ficar tudo uma coisa só. É isso, então daqui a pouco eu volto. Olha, gente, você é daquelas também? Me deixa aí no comentário dizendo se você é dessas que gosta de apertar tudo que é tubo de pasta de dente, tubo de extrato de tomate, assim, com o cabo da faca, até ficar bem lisinho. Que eu gosto de aproveitar tudo. Agora, eu vou misturar aquela parte das ervas com essa outra parte dos legumes. Vou misturar tudo. Vai virar um purê bem grandão, que a gente vai colocar ou naqueles, como se diz, aqueles quadradinhos, né, de fazer gelo. Ou então, a gente pode espalhar numa forma, colocar no congelador e congelar para depois cortar em cubinhos. E esse vai ser o nosso cubinho de legumes. Mas eu vou fazer isso com mais tempo e já volto já para mostrar para vocês, peraí. Tô aqui misturando os legumes batidos e esqueci de colocar a pimenta do reino. E a pimenta do reino é super importante, porque a gente colocou curcuma, né? Tanto é que tá super vermelhinho, amarelinho, laranjinha, os legumes que a gente bateu com curcuma. Então, é bom colocar bastante pimenta do reino para ajudar na absorção da curcumina, que é aquela substância que tem no curcuma,
que ajuda o corpo a desinflamar. Então, olha, já até preparei a forminha de gelo. É lógico que tudo isso aqui não vai caber naquela forminha de gelo, né, gente? Mas, olha, tem que misturar bem. Toda a mistura de legumes. A gente mistura bem e prova para ver se o sal tá bom. Se não tá bom, você põe um pouco mais de sal. E aí, põe na forminha para congelar. Ou então, põe numa forma quadrada, assim, e com papel por baixo. E põe ela assim mais retinha, mais firme, mais assim espalhado. E põe a forma toda na geladeira, no congelador. Depois você tira do congelador quando tá congelado e corta em cubinhos. Mas como eu tô querendo fazer a maior parte dessa mistura de legumes, eu tô querendo fazer como em pó, que eu vou mostrar para vocês já já, eu vou fazer só uma pequena parte em cubinhos para usar como cubinhos mesmo, né? O resto eu quero usar como aquele que a gente já compra em pozinho, porque eu acho que em forma de pó é muito mais fácil de você temperar as suas comidas, os seus legumes no dia que você for usar, né? Por isso que eu nem me dei o trabalho de bater muito, tá vendo que tem uns fiozinhos assim, ó? Eu nem me dei o trabalho de bater muito no liquidificador, ele bateria mais, ele ficaria todo um purê por igual. Mas eu nem me dei o trabalho porque eu sei que depois eu vou fazer um pó disso aqui. E isso também eu vou mostrar aqui, mas acho que tem que esperar vai ficar uns 2 dias secando no desidratador. Então tá, agora que eu misturei bem, vou provar um pouquinho pra ver o gosto como que tá. Tá ótimo, não precisa de mais sal do que isso. Vamos preencher aqui, ó. Tem uma abelhinha voando aqui na minha cabeça. Meu pai. É sempre no dia que a gente quer fazer os vídeos, né? Acontece um monte de coisa assim que a gente não tava prevendo. Outra hora tocou a campainha, era gente que eu não tava esperando. Depois é uma mosquinha, uma abelhinha voando, é o cachorro latindo. Ai, pai, é isso, gente. A vida é como é, né? Tem coisas que a gente consegue mudar, mas tem coisas que a gente não consegue mudar. O clima a gente não consegue mudar. As coisas assim que a gente nem imaginava que podia acontecer, que acontece na vida da gente assim do nada. Coisas que às vezes a gente não tem como assim prever que vai acontecer, né? E pega a gente um pouco de surpresa e a gente fica assim meio assustada na hora, tal, mas no final sempre dá tudo certo. Na minha vida sempre foi assim, um monte de coisa acontecendo, mas no final sempre deu muito certo. E sempre deu mais certo do que antes, do que como estava antes das catástrofes, né? Conta aí pra mim se pra você também é assim. Toda vez que aconteceu alguma mudança indesejada na minha vida, só depois é que eu fui entender que era Deus querendo me colocar num lugar melhor. Era Deus querendo fazer alguma coisa melhor e maior na minha vida. É isso. Olha, então, do jeito que tá aqui, eu vou colocar pra congelar e esses aqui já vão ficar os primeiros cubinhos, tá vendo? Vamos pôr lá pra congelar. Foi. Esse aqui eu vou colocar no destilador, não. Aqui nesse... Ai, esqueci como chama isso aqui. Desidratador. Pronto, lembrei. É que tá confuso a minha cozinha aqui, peraí. Olha, agora eu tô colocando essa massa aqui
para ir espalhando em cima dessa. Isso aqui é uma folha de silicone, que é do meu desidratador. Eu vou espalhar e vou fazer várias folhas e vou colocar para desidratar. E quando ela estiver seca, aí eu vou bater no liquidificador e vai fazer um pó. E esse pó vai ser aquele pó de temperar qualquer coisa que você for fazer. Você vai fazer um risoto, você vai fazer uma mistura de legumes, você vai fazer uma sopa, você vai usar para qualquer coisa, gente. Isso aqui tem assim uma concentração de nutrientes enorme, né? Porque eu coloquei bastante folha verde. É lógico que a vitamina C perde, mas muitos outros nutrientes, por exemplo, os minerais todos, eles ficam todos conservados aqui. Então, ó, eu vou fazer isso com todas essas folhas que estão aqui, olha. Até gastar toda a massa de vegetais, de legumes. Então, ó, e vou colocar assim nessa bandeja aqui. É a bandeja do próprio desidratador. Assim, ó. Ela vai ficar algumas horas desidratando assim. Depois que a parte de cima tiver sequinha, aí a gente vira e tira essa folha aqui. E continua desidratando sem a folha, ó, tá vendo? Assim. E várias dessas aqui eu vou usar, daqui a pouco eu mostro como ficou. Pronto, olha, consegui fazer 2, 3, 4, 5 bandejas. Então, essas 5 bandejas vão ficar aqui no desidratador desidratando nas próximas horas. Depois eu venho aqui, viro cada uma delas para poder tirar essa folha, né, de silicone. Ela continua na bandeja sem a folha, só com os furinhos. Tá vendo que as bandejas têm os furinhos? Aí ela desidrata mais rápido ainda. E aí você vai falar, ai, Tereza, mas é muito trabalho, eu não tenho desidratador, como é que eu faço? Você não tem desidratador, você usa o forno, né? Olha, esse aqui vai ficar em 42 graus, quer dizer, para essas coisas aqui, até que não tem não faz diferença a temperatura, porque já tá tudo cozido mesmo, não é que é uma comida crudívora, né? Por isso que ela tá aqui a 42 graus, ela vai ficar 24 horas, mas daqui umas 3 ou 4 horas eu venho aqui, viro, tiro a folha. E se você não tem um desidratador, não tem importância, você faz no forno. E tá dando trabalho porque eu tô fazendo uma quantidade bem grande, né? Eu gosto, quando fazer uma receita desse tipo, que você guarda e tal, eu gosto de fazer assim em quantidades maiores para poder sobrar bastante, né? Então, a hora que eu for virar, eu mostro pra vocês também. E depois que tiver pronto, que tiver bem sequinho, na hora que for pra bater no liquidificador, eu volto aqui e mostro de novo, tá bom? E aí eu digo quantas horas que precisou. É isso, então até daqui a pouco. Olha, gente, tem umas 4 horas que eu pus a massa, né, de legumes pra secar. Tem lugares que ela tá mais... Aqui onde tá mais escuro, a gente vê que ela já tá mais sequinha. E aqui onde tá mais claro, ela tá ainda um pouco umidazinha. Mas isso não tem importância. Você coloca uma outra bandeja em cima, gira. E aí é só você puxar essa película, ó. Puxa assim de canto, tá vendo? Ela sai inteirinha. E aonde não sai, onde fica aquele pedacinho, você conserta, né? Ó. É isso. E aí, você vai fazer isso com todas elas. E agora tem os buraquinhos, então ela daqui pra frente, ela vai secar muito mais rápido, né? Olha lá, já fiz em 2, vou fazer aqui na terceira. Gira, é rápido.
puxa assim de canto. Aqui ainda ficou um pouquinho, não tem importância. E é isso. Vai ficar aqui a noite toda secando. Provavelmente vai demorar... olha, essa já secou bem aqui. Provavelmente até amanhã de manhã. E esse é o jeito que eu escolhi fazer dessa vez. Mas você pode fazer do jeito que você quiser aí na sua casa, né? O importante é a gente parar de usar produtos químicos. Sabe aqueles cubinhos assim de caldo de galinha, caldo de carne, caldo de legumes? Vai olhar os ingredientes que tem lá dentro. É pura química aquilo. É pura química. Então, tenta fazer você o seu próprio bouillon, o seu próprio cubinho de legumes, que você vai estar evitando muito mais de comer produtos químicos. Deixa eu ver uma coisa. Olha, esse aqui que tava no congelador, ó, ele já congelou. Olha os cubinhos, que graça. Tá vendo? E assim você pode colocar no seu prato, no que você for fazer, no que você estiver cozinhando, no que você estiver comendo, né? Tá vendo? Você pode cortar assim e colocar num saquinho Ziploc e deixar guardado no congelador. E você vai ter sempre um cubinho pronto para você usar. Amanhã, quando esse aqui que tá no desidratador estiver pronto, aí eu venho mostrar para vocês como é que eu faço, tá bom? Por enquanto, eu vou só passar uma água nessas folhas aqui e é isso. Amanhã eu mostro como é que eu continuo a receita. Só para mostrar rapidinho para vocês, olha, eu vou guardar assim num saquinho Ziploc. E quando for a hora de usar, eles já estão prontos. É só tirar um ou dois e usar na receita que eu quiser. É muito fácil, gente. Não tem por que não fazer, tá bom? Eu tô achando que esse vídeo vai ficar muito gigante. Mas se você quer mostrar uma coisa bem detalhada, né? De uma forma assim que todo mundo entenda, é assim mesmo. Tem gente que tem pressa e só gosta daqueles vídeos curtinhos. Então, esse canal aqui, infelizmente, não sei se vai ser o que você vai gostar de assistir. Compensação, meus vídeos são cheios de coisa engraçada, né, acontecendo. Diz aí se você gosta de vídeo mais curtinho ou de vídeo mais comprido, mais detalhado. E mesmo fazendo super detalhado, as pessoas muitas vezes ainda vêm me perguntar: ai, quanto que vai daquilo, quanto que vai disso, como é que você fez, né? Olha lá. Bom, amanhã eu volto para mostrar o resto. Esse aqui vai ficar guardado no congelador e esse aqui já tá pronto. Olá, gente, já passou um dia. Ontem tava 32 graus. Hoje choveu a noite toda e a manhã toda e tá 12 graus. Bem-vindos ao verão suíço. Vamos ver o que tá fazendo as placas de, como se diz, daquela pasta, né, de vegetais. Olha, virou um chips, assim, um negócio seco, tá vendo? E agora, para vocês verem como tinha água ainda, né? Eu vou partir assim em pedaços, vou colocar no liquidificador e vou bater para fazer de tudo isso um pó. E vocês vão ver como diminui de tamanho. Então, por aí dá para ter mais ou menos uma noção de como esses pozinhos de bouillon vegetal, como eles têm sal,
né? Porque esse aqui tem bem pouquinho sal. Lembra que eu coloquei bem pouquinho sal, né? Então tá, vou continuar aqui, já vem. Agora, é claro que você não vai tentar fazer isso no liquidificador normal, né? Porque o liquidificador normal, ele vai pifar, ele vai quebrar se você for fazer isso. Tem que ser um liquidificador super possante, assim como esse. Ou então, tem que ser um triturador, não sei. Talvez um processador de alimentos, né? Ó, isso aqui ficou fininho, tá vendo? Ele ficou como um papel. Até tem alguns lugares que tá até meio transparente. E isso aqui é legumes puro, não tem praticamente nada, só um tiquinho de sal que eu gosto de colocar para ajudar a conservar, né? Mas quando você compra aquele pozinho de caldo de carne, caldo de peixe, caldo de legumes, caldo de galinha em pozinho, para você ver a quantidade de sal que tem naquilo, né? Comparado com esse aqui, sal e assim, e outros produtos químicos, né? Comparado a esse aqui que é só vegetais. Então, faz assim uma diferença brutal, né? Eu até prefiro esse aqui em pozinho do que aquele em cubinho de gelo. Porque aquele em cubinho de gelo, ele tem que ser usado mais rapidamente, né? Esse aqui, ele pode demorar mais para usar, ele conserva por mais tempo. Então tá, peraí. Nossa, gente, de repente, voltou a chover de novo, um dia tão escuro, tão frio, nem sei se dá pra ver direito. Talvez até acenda a luz. Daí, com a luz acesa, a imagem da câmera não fica tão bonitinha. Peraí, deixa eu ver. Talvez dê pra ver melhor assim. Então, vamos lá. Vou bater um pouco. Ai, fechou bem? Fechou, agora foi. Vamos ver. E para você que achava que esse liquidificador era igual aos outros, tá aí a prova de que não é. Esse liquidificador é muito mais possante do que um liquidificador comum. Ó, vai sair, olha a fumacinha saindo, ó. E aqui está, virou pó. Peraí. E todo aquela pasta virou só isso aqui, ó. Ó como ele diminui. Impressionante, né? Sabe que eu acho que eu poderia até bater mais um tiquinho? Deixa eu dar colher pra ver. Acho que eu quero ele ainda mais fininho. Vou bater mais um tiquinho. Vou bater mais um tiquinho e vou colocar já numa travessa. Daí eu volto. Pronto, bati no mais forte. Meu Deus, olha que delícia. Ai, agora sim.
Agora ficou como eu queria. A fumaça saindo. Ó. Agora sim, virou um pozinho fininho. Tá bom. Vou colocar numa travessinha, peraí. Pronto, eu coloquei aqui na travessa, porque de bater ele fica morninho. Aí eu pus nessa travessa aqui pra ele esfriar primeiro, né? Pegar a temperatura ambiente. E depois que ele esfriar bem, aí eu vou colocar numa latinha dessas pra poder... Em algum recipiente pequeno de metal. Eu tenho uma latinha de metal. Mas não vou guardar já agora, não. Eu vou esperar um pouquinho. Esperar esfriar um pouquinho. Olha, isso aqui, gente, é o verdadeiro bouillon vegetal, né? Não tem adição absolutamente nenhuma de óleo. Tem bem pouquinho açúcar, não. Bem pouquinho sal. É só legumes que a gente sabe o que foi, né? A gente mesmo que fez. E eu gosto muito mais de usar assim como pó. O outro tá aqui ainda, peraí. Olha, tá aqui em saquinhos, em cubinhos. Também é legal, dá bem menos trabalho fazer desse jeito, né? Mas desse jeito aqui eu faria assim quantidades menores de legumes. Se você tem uma quantidade maior de legumes para processar, eu faria assim em pozinho, porque assim em pozinho metade desse vai ficar para mim e a outra metade eu vou dar de presente. E isso aqui é uma beleza na hora de você fazer qualquer comida. Em vez de colocar aquela coisa cheia de glutamato monossódico, né? Da Knorr ou da MAD ou qualquer outra marca aí. Essa aqui, olha, não tem absolutamente nada de química. E esse restinho que tá aqui é suficiente para eu bater uma sopinha para mim. Vou esquentar um pouco de água, ferver um pouquinho de água e vou bater uma sopinha aí dentro. Coloco um pouquinho de água e ponho para bater e vai virar uma sopinha para mim. Então, minha gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para mim. É trabalhoso? É trabalhoso, mas é uma forma de processar alimentos para você, primeiro, incluir mais vegetais na sua alimentação, né? Porque você pode simplesmente colocar em cima da sua salada, em cima da sua comida, você pode colocar um pouco desse aqui. Ele é bem levemente salgadinho, ele não é muito forte. E é uma forma de você conservar vegetais. Por exemplo, eu tenho agora um jardim e no meu jardim dá bastante coisa, né? E aí é uma forma de você conservar os vegetais. É uma forma de você ter alimentos na sua casa por mais tempo, de forma fresca, que você sabe de onde veio, sem química, anti-inflamatório. Então, assim, é tudo de bom. Peraí, vou fazer meu chazinho e já vou mostrar. Não vou deixar vocês ainda sem o chazinho, peraí. Ferveu a água, agora a gente coloca aqui um pouco de água fervendo, mais ou menos uma xícara. Vamos tampar, tampa bem e vamos bater só um pouquinho, é só para limpar o liquidificador. Olha lá, já fez a sopinha, ó. Esse que eu coloquei foi o programa de limpeza. E no programa de limpeza ele bate assim bem pra cima. Ele tem vários programas, esse liquidificador. Vem, sai. Aí, saiu. Inclusive a tampa, ó. A tampa tá limpinha. Olha, o bouillon tá prontinho. Limpou todo o liquidificador por dentro. Olha que delícia. Ai, tá uma delícia, só que tá muito quente, vou esperar ainda um pouquinho pra tomar.
Então é isso, minha gente. Se você quer fazer o seu próprio bouillon, a sua própria sopinha, o seu próprio caldo vegetal, pode fazer tanto congelado, né, em cubinhos, pode fazer desidratado e depois batido no liquidificador em forma de pó, ou pode deixar em placas também, mas isso é uma coisa que eu nunca faço. Eu faço ou esse ou esse. Em forma de pasta, você também pode fazer a pasta, em vez de colocar para congelar, pode deixar no na geladeira e ir usando, mas isso é uma coisa que eu nunca faço. Então é isso, tá aqui o produto completo, os 3. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Comenta aqui embaixo se você costuma fazer assim produtos de vegetais para sua casa, para sua família, para sua condimentos, né, que você mesma faz, sabe? Isso faz toda a diferença, gente, na hora de você cozinhar. Porque quando você vai usar, assim, condimentos prontos, é tão venenoso, é tão cheio de produto químico, de aromatizante, sabe Deus do que, né? Fazendo assim, você sabe o que tem, então fica uma refeição muito mais saudável, uma cozinha muito mais saudável, tá bom? Então, beijo grande para todo mundo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e muito obrigado por estarem aqui assistindo os meus vídeos. Beijos, tchau, tchau.